O Porto não desarma. Braço, Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. A turma do Bayern de Munique para conseguir rematar na área ao centro e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais à mão, rescaldo da vitória na Taça da Liga, ontem em Leiria. Não conseguimos fazer o rescaldo em pleno regresso de Leiria, porque as condições do Wi-Fi não eram as melhores. Estamos hoje a fazer o rescaldo. Uma vitória saborosíssima, uma vitória que tem aqui vários pontos que somam o sermos agora a equipa com mais títulos de Portugal. Soma a questão de Sérgio Conceição ter chegado aos 9 títulos e ser agora o treinador com mais vitórias, com mais taças, com mais troféus no Futebol Clube Porto. Ainda tinha aqui mais uns dados, faltam mais um ou outro, mas Marcano também deve ter passado a ser o melhor central, o jogador com mais golos como central, não como defesa, acho que não, acho que ainda deve ser o Alex Telles, pelo menos como central, é a ideia que eu tenho. Mas ontem também não li sobre isso, mas ainda me falta autoridade. Estava-se a lembrar de mais algum ou não? Eu acho que é defesa mesmo. A defesa com mais golos. Já vou confirmar isso. Então pronto, é capaz disso estar igualado. Eu também não, quer dizer, vocês estavam a regressar de Leiria e eu estava nos aliados, portanto não... Nada nos aliados. Junto com aquela multidão toda. Não, mas a sério, sim, houve várias. Isto foi uma coisa com muitas nuances, mas se calhar o maior título de ontem foram dois, ok, pronto. Foi o título em si, pronto, isso não convém desvalorizar, porque pronto, eu acho que finalmente podemos voltar a abordar esta competição e valorizá-la com o valor devido, não é? Porque nós inicialmente subvalorizamos, e eu continuo a subvalorizar, mas acho que mesmo tendo a minha opinião sobre a competição, que é fraca, acho que também exageramos no início, não é? Mas depois começa a moer, não é? À medida que os anos passam e continuamos sempre a ter desempenhos fraquíssimos na taça, mesmo às vezes que fomos à taça, uma vez espetaram-nos 13, o Benfica, outra vez perdemos, foi dos poucos jogos que o Vitório Pereira perdeu nesse ano, e foi logo, portanto, começou a haver alguma urgência em resolver isto, e isso tem vindo a transformou-se de uma subvalorização para uma sobrevalorização, e acho que nos últimos anos Conceição tem dado demasiada importância a esta competição, e isso tem-se, e os desaires nesta competição depois transferem-se. O risco disso é que os desaires transferem-se para o resto das competições, nomeadamente para o campeonato. Já falamos uma vez do ano em que depois perdemos a vantagem, em que parece que o desaire na Taça da Liga também abanou a equipa. Foi uma das coisas que abanou a equipa. Depois houve várias coisas, houve a questão do Militão, houve a derrota em casa, houve vários fatores, mas também podemos pôr lá esse fator da Taça da Liga. E eu acho que agora que já temos uma na vitrine, acho que pronto, podemos ver se realmente estiver em causa. Por exemplo, imaginemos que agora o próximo jogo, este jogo é na Madeira, não é? É um jogo importante, mas podia ser um jogo, imagina, um jogo na Luz ou em Alvalade ou o quê, podia o sorteio editar isso. Aí na próxima vez se calhar já vamos poder gerir de outra forma, porque antes pelo menos já temos uma, não é? Porque é quarta no ranking das competições, não é? Mas como estavas a dizer, também só para concluir aí essa questão, com o Conceição, e por acaso foi aqui em Braga as primeiras vezes dele, eu pelo menos, como já disse em episódios anteriores, estive sempre muito imbuído com este estilo de organização, e achei sempre muito engraçado, vivi sempre muito de perto, e às vezes do Porto aqui em Braga estivemos sempre lá muito perto, se calhar tivemos
que foi uma das características se calhar de ontem, não é? Estivemos sempre muito mais perto, jogamos se calhar muito melhor, poderíamos em todas elas ter tocado na taça antes, e ontem foi aquele jogo, parecia completamente ao contrário dos outros, jogou-se menos bem, a bola entrou ali com um frango do Adan, geriu-se o resultado e ganhamos. Portanto, a mim em particular, e eu e o Pis estivemos lá presente, o Pis possivelmente hoje também não irá marcar presença no episódio, então estamos a ver se ele chega, mas está aí a fazer umas coisas de caridade e coisas desse género, parece que é um tipo fixe. E ela disse, e foram festejos excessivos, não é? E deve ser a ressaca. Ressaca dos fecheiros de ontem, mas sou pela vida. Ontem sou pela vida por todos esses condimentos que teve, por ser este Sporting, da forma como foi o jogo, por incrível que pareça, soube tudo bem. Pegando aí também nisso, tu disseste bem, por ser este Sporting, isso depois era o segundo título que eu tinha na cabeça, que é a azia toda que isto criou. Eu nunca pensei, por amor de Deus. Então queriam que a gente nunca ganhasse isto? É isso que queriam? Julgavam que isso algum dia ia acontecer? Não é? Então qual é o problema? Não é? Vem falar o presidente no final, o Amorim também ficou muito dorido e não sei o quê. Pronto, quer dizer, isto acontece, não é? Há decisões, E depois a própria imprensa também parece bastante dorida. Há uma coisa que depois eu recomendo para veres, levas o iPad para a casa de banho para veres quando estiveres a cagar ou assim, que é a reportagem da SIC sobre o jogo, que deu no telejornal. Hoje? Para veres, sim, hoje, recomendo. Já vi aqui no Twitter algo desse género, mas ainda não vi. Eu também apanhei por causa disso, porque também vi como é que pode ser mau, porque eles até tinham acesso ao campo e não sei o quê, provavelmente tinham alguma coisa com a taça da Liga, né? Portanto se calhar queriam valorizar o jogo foi na SIC o jogo. Aí o jogo foi na SIC, depois eu vi na Sport TV, não sabia que estava lá na SIC. Ok, tudo bem. Então foi isso. Depois porque na Sport TV, já agora fica aí esses comentários, também os comentadores era Beto, Tunel e quem era outro? Era outro de Sporting e Oceano. Apareceu uma fotografia também no Twitter, estavam esses três. Portanto, para o Porto Sporting estava engraçado. O Tunel jogou no Porto, nas camadas já. Mas nos séniores foi no Sporting. Exatamente. Não, mas quer dizer, para serem comentadores do Porto, muitas vezes, pelo menos no Porto Canal, basta terem estado no Porto nas camadas jovens, não é? Mas isso também dá jeito, porque depois ainda são gajos em forma, ainda dá para trazermos a taça da Liga em velhas guardas. Vintage fica mais bonito. Vintage. Pronto, mas aquilo foi assim, foi assim uma peça a dizer mal do comportamento do espetáculo e de não sei o quê, portanto, quer dizer, do próprio espetáculo que eles compraram e pronto, e depois dizem umas coisas sobre o Porto, sobre o Pepe, enfim, é um desastre. A malta que leva muito a mal, mas por acaso a mim dá-me um bocado para rir, porque agora não há nada a fazer, não é? Já está, já temos o caneco, não vai acontecer nada. E outras vezes fomos nós roubados, e hoje o Sporting tem um lance para se queixar, que depois podemos falar sobre isso mais à frente. Mas depois também ouvi ontem, por acaso, ouvi também um futuro ex-treinador promissor, que é o Tiago Fernandes, também na RTP, estava a dizer coisas que o TDS estava a rir, tipo a pensar, este gajo anda aqui a comentar há uns anos, ainda não percebeu que tem que despir o fato de... Mas quem de adeptos. Tiago Fernandes, o filho do Manuel Fernandes. Sim. Pronto, que o pai, pronto, é o que é. Mas, e já nem o chamam para estas merdas, não é? Só se for para vestir a camisola do Sporting. Mas quer dizer, eles têm ali um painel que é suposto ser minimamente isento, não é? E pronto, é o que é. Mas isto só para dar dois exemplos, que de certeza que a malta que viu mais coisas apanhou mais, que doeu isto. Eu não percebo porquê, não. Sinceramente, eu acho que é tal questão de nós jogamos, nós é que jogamos, etc. Tivemos oportunidades e não nos deixaram ganhar. Sim, tudo bem. Quem não ler o jogo, e se calhar podemos ir para ele, mas diz.
Não, isso podemos concordar, não é? Se formos fazer uma análise, se estes gajos fossem fazer uma análise, ou um resumo em que só havia oportunidades do Sporting e não sei o quê, e contarem a narrativa assim, nem era uma narrativa assim tão... Às vezes eles exageram, mas nem era assim tão errada como isso, porque tu próprio já estiveste a falar sobre isso, não é? Sobre o que foi o jogo, que foi um bocado a antítese dos jogos anteriores em que fomos eliminados. Certo, é isso, basta pensar no do Oliver, não é? Que eles tinham um jogo perdido, por exemplo. Certo, e de certeza que esse penalti acabou por ser decisivo. Eu nem me lembro, mas provavelmente nesse jogo nós também poderíamos ter alguma razão de queixa, já nem me lembro, mas eu lembro na altura que ficamos bastante aziados, se calhar também foi por causa disso, não me lembro. Sinceramente não me lembro, mas nem quero estar por isso nem vale lançar esse argumento. Mas isto é assim, isto às vezes podem reclamar, mas nós não temos muito a ver com nós por exemplo estamos a 5 pontos do primeiro lugar por causa de um conjunto de decisões erradas deste mesmo árbitro, não é? Certo. É isso. Não, e a questão do árbitro, mas a questão do árbitro ainda vamos discutir, porque eu não estou assim com tanta cena deles terem sido prejudicados, também já damos a visão do jogo de lá. Há um lance. Há um lance que é de um VAR que não ter visto uma agressão e claro, ele pareceu que 2 gajos tinham andado ao coisa e deu amarelo a cada um e depois o VAR ia intervir. E será que foi isso tão escandaloso? Eu também aparentemente sim, etc. Mas pronto, o gajo teoricamente viu lá e que eles trocaram coisa, deu amarelo, não sei o quê. Ou seja, assim tão escandaloso para... Pronto, eu também não acho. Mais escandalosa é um guarda-redes de não sei quantos anos tentar agarrar uma bola e pronto, e deixá-la entrar. Se calhar isso é mais escandaloso, se calhar é um erro desses. E esse erro é que condicionou o jogo e que fez com que eles de facto estivessem por cima, porque o Conceição admitiu logo que ok, vamos jogar cá atrás, que estes gajos cá atrás fechados não fazem nada, mas mesmo assim fizeram, porque aquele lado, e agora vamos começar a vir para o jogo, aquele lado direito estava teve sempre descompensado. Nós lá ainda percebemos algumas indicações, não sei se percebeste isso na televisão, mas houve ali uma troca de Wendell a sair ao Porro, depois Eustáquio a sair ao Porro, tentaram as duas vertentes. O que é certo é que o Porro apareceu muitas vezes ali com um grande espaço para ir para lá fora, incluindo o mais escandaloso, que é o espaço que ele tem, e depois na bola que vai à trave, e depois o remate, cruzamentos, sobe e desce. Mas o 11 devemos ter acertado. O Pires, não temos os dados do Pires, mas basicamente era o esperado. Portanto, nada a comentar. Exatamente, eu não acertei e vocês acertaram, como seria de esperar, por acaso. Aí não houve novidade nenhuma, mas há essa questão de, ok, os últimos, nós vamos com 4 vitórias seguidas sobre o Sporting, tá? Desde aquele empate no Dragão, que houve aquela confusão toda e houve aquele senhor que perdeu a carteira e não sei o quê. Desde essa altura são 4 vitórias, mas o problema não é serem as 4 vitórias, é que a partir daí antes disso havia muito aquela ideia de que o Amorim tinha ali um esquema que causava problemas ao Conceição e que o Conceição não conseguia dar a volta àquilo. E estes 3 jogos, até vamos excluir este da análise, demonstraram o contrário, demonstraram o Conceição a conseguir encaixar o esquema do Sporting, e a partir do momento em que encaixava, o Sporting ficava numa camisa de forças que não conseguia fazer nada ofensivamente, e nós fomos desenvolvendo os nossos jogos e conseguimos ganhar esses jogos, sendo que um deles foi mesmo perto do final, o jogo da taça, da segunda mão, e se calhar o resultado mais certo seria o empate a 0, mas que para nós servia, não é? Mas essa foi a tónica. O 11 de ontem, apesar de ser surpreendente, surpreendeu o facto de, pela primeira vez destes últimos 3 jogos, o Conceição não conseguiu maniatar a estratégia do Sporting, que por sua vez foi exatamente igual à de sempre.
Ele no final chegou a dizer, não, o Porro resolveu receber mais curto e não sei o quê, e nós depois tivemos que fazer alguns ajustes e não sei o quê, e acabei por ajustar em 4-3-3 na segunda parte, com o Galeno a pegar no Porro e com o PP a pegar no Nuno Santos, e depois tem o Nuno Santos. Tudo bem, ajustamos, a segunda parte foi muito melhor, não sei o quê, mas surpreendeu um bocadinho esta nossa inaptidão para um Sporting que foi o habitual. Isso surpreendeu-me muito. E fizemos-lo com o 11 que tem sido... Isto foi uma adaptação dos últimos tempos, com 3 gajos. A ideia era ter os 3 gajos da frente a pressionar os centrais. Mas não concordas que tudo muda com o golo? É que até o golo não temos grandes lances de registro. E com o golo o Porto começa a jogar de uma maneira que não está habituado a jogar, em que não tem rotinas a jogar, em que se calhar foi pensado jogar assim, mas se calhar não tem rotinas. E esse jogar mais atrás fez com que se calhar, nomeadamente essas rotinas de encaixe, digamos assim, no adversário, não saíssem como as que estavam inicialmente pensadas. E se calhar houve dificuldade aí. E depois, na segunda parte, só para concordar com isso que o Sérgio estava a dizer, que de facto ajustou, é que a expulsão que decide o jogo, e decide, não é? Porque a partir daí eles não têm hipótese quase de atacar, não é? Porque nós ficamos com a bola e eles, que nós com a bola está quieto, acontece aos 75 minutos. E 75 minutos estamos a falar em 30 minutos. 30 minutos que não tens um lance de perigo de Sporting na segunda parte. Pelo que, de facto, os dados e esse ajuste concretizou-se. Pelo menos não me lembro. Lembras-te de algum lance de perigo deles? Não, zero. A segunda parte da segunda portanto, parte. Zero. Ou seja, deu para acertar, efetivamente. Isso. Começaram a pressionar, lá está, voltámos a jogar normal, ou seja, logo ali a saída, a saída começou-se a pressionar melhor. Não tão intenso, como se fosse para ganhar a bola lá, mas começou-se a pressionar melhor. Sim, eu concordo com isso, mas com a primeira parte do que tu disseste, eu não sei se concordo, porque os inícios, quando os jogos são assim cedo, os inícios dos jogos são complicados para mim, eu não consigo ver com aquela atenção e eu não tenho a certeza se antes do golo do Eustáquio se já estava a sentir as dificuldades, pelo menos eu não me lembro. Antes do golo acho que só há aquela suposta mão do Marcano dentro da área. Acho que é o único lance de frição de cabeça, e de facto também ainda não vi grande coisa. Mas não é sequer. Há dois lances desses, um na nossa área e outro na área de Sporting. Nenhum deles é sequer perto de ser mão. Quer dizer, os gajos reclamam tudo, não é? Faz parte desses jogos. Sim, é. Mas eu acho é que, não sei, é possível que tenhas razão, que depois nós recuarmos um bocadinho, não o fizemos com... Mas o próprio Conceição reconheceu que o esquema de pressão seria uma pressão média, não uma pressão alta. Portanto, acho que em princípio não terá, o facto de termos marcado o golo não deveria ter mudado muito. De facto houve ali, mas uma coisa que mostra que pelo menos a partir do golo, a forma como estamos a partir do golo, achei estranho a equipa não se conseguir adaptar, é o facto de com as alterações de Conceição ao intervalo, de facto deixou de existir Sporting, não é? Também deixou de existir jogo, convenhamos, não é? Porque nós também apesar de conseguirmos ter ali sobretudo o Otávio e o Galeno ali de frente para o jogo com algum espaço no início da segunda parte, sobretudo o Galeno está enfim, é muito perigoso, mas está muito inconsequente nestes últimos 2 jogos. Pronto, esperemos que seja coisa de pouca dura. Mas depois, eu acho é que aquilo que marca é o contraste, não é? O contraste em que fazes na segunda parte para controlar o jogo e o que não conseguiste fazer na primeira quando estás é um bocado aflitivo, porque esta equipa, o Porto, já defrontou este Sporting muitas vezes, não é? É um bocado estranho um pequeno ajuste do Sporting ou o próprio sortilégio de nós estarmos à frente fazer com que nós sofrêssemos tanto. Não faz sentido. A equipa perdeu-se. Não percebo porquê. Não percebo porquê. E isto também é um bocado estes minutos, sobretudo perto do final, a partir daquele momento em que há
aqueles pissarocos que eles tiveram, 2 seguidos, não é? O Porro remata com um gajo à frente, a bola, e sem nenhuma boa posição de remate, a bola bate nele e vai à barra, e depois logo a seguir o Uribe mete a bola no poste. Pronto. 2 remates fracos, resultaram em 2 jogadas de incrível perigo. Mas depois há mais, depois há aquele cruzamento do pote em que o Wendel não salta, ou salta tarde, e nas costas o Paulinho podia ter marcado. Há o próprio, mais uma vez, Wendel e Galeno, e o Porro passa por eles e cruza com muito perigo, e aí acho que é o Pepe que tira. Portanto, as jogadas de Sporting não são muitas. E há o Paulinho para uma grande defesa do Cláudio Ramos. Exatamente, há essa também. Portanto, há jogadas suficientes para nos demonstrar E esse corte do Pepe, não sei se deu na televisão, mas ele lá festeja, daqueles festejos à futsal, que é mesmo no final da primeira parte. Sim, porque atrás dele estava o próprio Paulinho, acho eu, e depois em posição muito boa para encostar lá para dentro. Mas, lá está, continuo um bocado, vou chamar, preocupado com a falta de capacidade da equipa se adaptar ao jogo naquela primeira parte. Não é? Por muito que nós, que o Conceição seja uma das nossas mais-valias e tudo mais, quer dizer, nós temos jogadores experientes em campo, o Marcano, o Pepe, Otávio, Uribe. Eles pelo menos têm que chamar os colegas, eles próprios têm que se organizar de maneira a não ser aquela rebaldaria que chegou a ser. Não é preciso chegarem não tem que ser preciso um desconto de tempo, não é? Sobretudo porque não é uma situação, sobretudo, e volto a insistir, não foi uma situação nova. O Sporting não estava a fazer nada do outro mundo. O Sporting estava a atrair o mesmo esquema de jogo de sempre. Atrair à esquerda, meter lá muitos médios, a cair ali, sobretudo Pote e não sei o quê, espaço na direita para Edwards e Porro. Não é? Mas algo não estava para bem, é como tu disse, eles lá trocaram, ou seja, houve períodos em que era o Wendel a sair ao Porro e houve períodos em que era o Eustáquio a sair ao Porro, e pronto, e perderam-se, perderam-se completamente. O Conceição disse, o Porro estava a receber de uma forma, estava a receber muito recuado, e nós tínhamos previsto que ia lá o Wendel, mas até era um ajuste que seria fácil de fazer, não é? Porque se a ideia era o Uribe encaixar no meio dos centrais, que pouco vimos, não é? Não interessava se o Porro estava muito recuado ou não. Então, se o Wendel tinha ido àquele gajo, estava necessariamente mais alerta e mais perto, não é? Não há problema nenhum. É fácil. E por acaso, desse ponto de vista, eu acho que o Wendel é um dos destaques deste jogo. Por todos os motivos e mais alguns, até por isso, até por essa falta de inteligência tática que eu gostava de pôr no treinador. Mas custa-me, porque eu conheço bem o treinador e também conheço bem o Wendel, não é? E o Wendel, e depois ainda está no tal outro lance que toda a gente diz que é um escândalo, mas pronto, e que eu não acho, mas aceito que seja um lance em que fomos beneficiados. Não, é isso, e podemos falar agora, porque de facto o Wendel, a única substituição que fizemos, para além de premiar os jogadores que entram, é precisamente a saída do Wendel para entrar do regressado Zaido, que sinceramente, aparentemente entrou bem, também entra na fase em que já estamos com mais um, mas tem aqueles lances, não é, que nós nessa fase estávamos com posse de bola, e ele soube ter a posse de bola, soube passar à direita, não soube regressar como o Zaido de antigamente, pelo que aparentemente regressou bem. Essa é a única substituição, porque as outras 4 foram todas já para premiar o Bernardo, o Gonçalo, o Namazo e o Fábio, pelo que já nem conta para o Tatabola. Relativamente ao árbitro, e pode-se falar nessa questão do Wendel, se analisar friamente, etc., o Pote provoca, ele manda-lhe um soco bem dado, pelo que não havia dúvidas, com VAR, ok, é escandaloso e não sei o quê, e vou nessa onda, mas lá está, no campo, o gajo deu os 2 amarelos, etc. Ainda falta falar ainda um pormenor, que nós lá no estádio, os jogadores também ainda na primeira parte, que é a cena deles terem empatado logo após o nosso gol, e nós aí vimos a coisa mal parada. No estádio os jogadores não ficaram com a sensação que se
estaria fora de jogo. Nós também no sítio onde estávamos na outra baliza, também não conseguimos ter essa percepção, só percebemos que ia ser fora de jogo quando vimos o banco do Porto todo a levantar-se, e pronto, estes gajos já viram, e é claro. Também confesso que nem vi na televisão, mas foi mais um lance que tudo correu bem, porque lá está. Eu não me esqueço de, como já referimos aqui, ter vivido de forma intensa Taça da Liga cá em Braga, e os jogos contra o Sporting. Temos então a final do Oliver no último minuto, mas também temos a meia final em que somos eliminados por um golo anulado ao Tiquinho num fora de jogo, em que festejamos, era ali o início do VAR e depois anulou-se. Situação que se calhar se fosse agora, se calhar nem era anulado, porque aquilo nem centímetros desapareceram, ou o que é que foi, mais uma, ou seja, tudo nos correu mal, e neles foi tudo as vibrações a acontecerem completamente ao contrário. Portanto foi delicioso, não pelo grande jogaço que fizemos, mas fizemos bem, era o que queríamos, era ganhar, era o que faltava, e o aspecto lá da publicidade também do marketing do Porto bem preparado. Está-me a faltar a frase até agora de dizer bem preparado, mas quem mais, não é? Quem mais? Apareceu o Pep com o quem mais, portanto correu tudo bem. Estávamos a falar do árbitro porque íamos falar dos lances, mas falar da expulsão de Paulinho é uma expulsão limpinha, minutos antes a travar um contra-ataque precisamente ao Otávio, e o Otávio até nesse lance fica mais chateado com o Coates porque ele deve ter passado a lhe ter dito alguma coisa ou algo desse género. Eu não tenho a certeza, mas acho que ele chuta contra o Otávio. A bola segue para a frente. É capaz. Acho que é isso. E depois a expulsão, já sabe que este lance agora é batidinho, que é amarelo, não há hipótese. É tipo o Eustáquio ser expulso do Benfica, tinha que ser, e ali também, era por ser o segundo amarelo, já sabe que este lance é amarelo, portanto, é limpinho. Quem enterrou o Sporting foi o outro soviético que deixou a bola passar pelo meio das mãos, e foi o Paulinho que com o amarelo faz aquela borrada. Ponto. Não há como surgir. Certo, e convém dizer que o André só franga porque tenta agarrar a bola. É isso. É alguma, sei lá, sobranceria, não é? É um peru. Um gajo com aquela idade, com aquela maturidade, vai fazer aquilo, não podia ter arriscado. Sim, ultimamente os jogos contra o Porto correm mal lá a dar. Mas, infelizmente, quer dizer, sempre correram. Lembras-te quando fomos eliminados também, já nem sei se foi em Leiria também, com o gol do Marega, o guarda fica muito mal na fotografia. Depois perdemos, o jovem sacou 2 piropos. Enfim, nós temos uma tendência para criar heróis assim, gajos novos. Eu dou sempre o exemplo do Santiago Solari do Real Madrid, que não marcava mais ninguém, marcou-nos a nós 3 golos em 3 anos, caraca. Mas há vários exemplos deste género, como o jovem. Pronto, mas convém se calhar pegar Tiwi, boa, bem lembrado. Convém lembrar então essa é outro dos argumentos de toda esta politiquice que se está a seguir ao jogo, que é um bocado para esconder os apuros em que o Sporting está este ano, porque está longe de tudo, começa a estar longe da Champions, não é? Que começa e aparentemente não vão ter nenhum título, não é? Já estão fora da taça, e a Taça da Liga já foi. Portanto, é um bocado para escamotear a época do Sporting, que está a correr muito mal, mas uma das coisas que eles dizem é a história das expulsões nos últimos jogos com o Porto. Enfim, qualquer pessoa que se lembrar das expulsões consegue atribuir o devido grau de ridículo a isso, não é? É o que é. Um gajo não pode só falar de uma estatística como se fosse escandalosa sem ver a substância que está por trás. Não é? E a mentira, porque ele diz, já teve esse levantamento aí na net, portanto, que é fácil de procurar, mas as expulsões também são fáceis de ver, as do Porto, as do Sporting, não é? O Porra fazer uma grande defesa na baliza, os 2 tipos que foram expulsos após a confusão, ou seja, já depois do jogo, já nem devia estar a contar
também há dois gajos. Também há dois gajos do Porto que são expulsos. Era essa estatística, ou seja, ele disse 6-1, então tinha 16-3, ou então dizia 4-1. E o 4-1 é. Não, acho que 6-2, acho que ele não vai tão atrás. Depois a expulsão de Martínez é no jogo número 7. Portanto, ele devia dizer 6-2, acho que é isso. Se é que ele preparou bem aquilo. Se é que eles prepararam bem aquilo. Se alguém preparou bem aquilo. Exato, se é para chorar, qualquer coisa serve. Então se forem sportinguistas, mas pronto. Mas é isso. Mas além disso, há do Porro, que é uma entrada perigosíssima, que o Galeno não ficou ali, porque pronto, teve sorte. Não é? A do 4, o segundo amarelo é claríssimo. Exatamente, e eles continuam com a história do segundo amarelo. Temos que repetir sempre a mesma coisa. Nesse mesmo jogo, o Pepe vê um amarelo no início da primeira parte por uma simulação do Mateus Reis. Isso não justificava que, se o Pepe tivesse visto o segundo amarelo nesse lance, não fosse justa a expulsão. Porquê? Porque um gajo tem amarelo, tem que ter mais cuidado. É o que é. Ou se não tens mais cuidado, tem o banco mais cuidado, como teve o Conceição em tirar o Vendel depois de ver aquela estupidez que o Vendel fez, não é? Ou como teve o Schmidt ao intervalo no Dragão, que tirou 2 gajos com o amarelo. Os 2 gajos que um deles que devia ter sido expulso, e o Enzo Fernandes, não é? Portanto, é isso. Os amarelos são para se gerir. A acumulação. Por isso é que não há. Por isso é que há faltas para amarelo e faltas para vermelho. Se levas um amarelo, depois podes jogar de maneira diferente. Já estás avisado, é assim que funciona. São essas as regras do jogo. Ele não tirou só pela borrada, ele tirou pela borrada e pelo facto de ele ter ficado com o amarelo, com a borrada. Portanto, era mais fácil levar o segundo amarelo. Certo, e nesse aspecto, ainda bem que o Zaidu já estava de prevenção, e esperemos que continue de prevenção, porque a continuar assim o Zaidu vai ter que estar em forma rápido, porque isto, o futebol é assim, o futebol é o jogo, como é que se chama, é o momento, é o que se costuma dizer, não é? E o momento do Vendel, que há uma semana era ótimo, agora já não é tão bom como isso, digo eu. Pelo menos eu fiquei um bocado de tudo o que vi ontem. O que me assustou mais foi mesmo a exibição do Vendel, porque vem aí jogos muito complicados. Mas ainda é capaz de ter a oportunidade para a Madeira. Olha, vamos pensar no nosso MVP. E agora, já com pista também aqui ao barulho, apesar das condições acústicas dele não serem muito boas, porque está ali a conduzir, íamos falar do MVP. Estávamos mesmo nesse momento, quando deu para ver que estavas aqui pronto para entrar. Queres já entrar com o MVP? Opa, queres contar a tua história do que é que estás a fazer? Não fica muito bem estar a dizer. Fica... É isso, não faças publicidade. Quando se faz caridade, não é para mostrar aos outros. Material, mas pronto. Acho que vamos ter os problemas ontem em termos de Wi-Fi, que depois não deu para gravar. Não ouvimos o que tu disseste agora, mas então tenta começar pelo MVP. E esquecer o que estavas a fazer. Ok. Muito bem. O MVP, eu estava com medo que o João Mário ganhasse outra vez o troféu, depois daquela jogada do segundo golo. Mas tu lembraste bem, o Otávio. Acho que o Otávio merece. Lembrei ontem entre nós, caralho. Entre vocês, enquanto estávamos a ver o jogo. Mas digo-te, eu por acaso era uma coisa que até tinha para comentar, porque eu dar o MVP, aliás, nós viemos a comentar isso na viagem, não é? Porque dar o MVP ao Eustáquio dá vontade de rever o jogo, porque eu não tenho mesmo noção que ele tenha feito algo para merecer o MVP. Para além do gol, não é? Que mesmo assim consentidíssimo pelo Adam. Portanto, não sei, parece muito, muito injusto, mas pronto. Vou no Otávio. Eu acho que não precisas de rever. Aliás, nós já estivemos a falar no início sobre aquela dificuldade de tapar o lado direito do Sporting, e o Eustáquio está metido ao barulho também, toda aquela indecisão, quem é que cai no gajo, quem é que não. Ele é chamado pelo Conceição a meio, isso eu alertei até lá. Ele é chamado a meio. Sim. E essa parte eu já contei. É isso. Portanto, é mais um motivo, não é? Está lá metido lá no meio.
E então, Prata, agora que ficaste sem o MVP, não é? Porque já sabes que vai ser o Otávio. Qual era a tua escolha? Eu confesso que não estava preparado. Eu tinha duas pessoas na cabeça. Pensei que vocês iam para o Marcano por causa da cereja no topo. Nós somos feitos ao Globo, nós não vamos só porque o gajo que marca o golo decide isso. Não, claro. Nem eu julgava isso de vocês. Mas é aquela cena de que foi uma exibição em que passamos grande parte a defender e não sei o quê, os defesas tiveram algum trabalho e tal, e depois no final o Marco ainda vai lá e marca. Pronto. Mas eu vou já que vocês vão dar no Otávio, pronto, eu cago no Marcano e vou na segunda que eu tinha pensado, que era que é o Cláudio Ramos, que é mais o prémio, mais um MVP da competição, não é? E é um bocado. Prata, também desculpa lá, então estás isto tu não tiveste a par aqui na primeira parte, mas o Prata teve a rasgar na comunicação social e agora faz uma atribuição de prémio tipo Sporting TV. Prata, até tu vais na corrente assim? Não. Posso terminar? Tu não estás a atingir onde é que eu quero chegar. É que o Porto, nesta competição, chegou a esta competição com um guarda-redes pré-designado para a competição toda. O guarda-redes respondeu sempre bem, sempre seguro, até nos jogos em que teve mais trabalho e nos jogos em que teve menos trabalho, como foi este o caso, não teve assim tanto trabalho como isso mas quando teve, estava lá. E é exatamente a antítese do Sporting, que chega aqui e tem que meter o titular, e o que é que o titular do Sporting faz? Tremeu, ao contrário. Espetacular. Ao contrário do Cláudio Ramos, que sendo suplente, chega aqui, é tudo dele. Não há termineira aqui. Portanto, duas clean sheets. Também já disseram as duas clean sheets. Não. Eu tinha comentado isso lá no jogo. É que o Sporting dá-se ao luxo de não substituir o titular, e o titular enterra de uma forma tão feia que lá no estádio ainda pensei que ele tinha tentado, tipo, será que vou socar? Será que vou agarrar? Não, mas ele ia mesmo para a fotografia. Ele foi mesmo todo lançado para a fotografia. Jesus, que enterro. É isso. Pronto, Prata, vais concluir mais? Ou posso então dar também aqui mais uns bitites ao Otávio? Não, eu ia só sim, diz-me, porque eu depois queria falar do LVP. Do LVP? Ok. Não, do Otávio, só reconfirmar então que é o MVP, porque é a nossa imagem dentro do campo. Ou seja, se eu tivesse que ser um jogador, se um portista ser um jogador, e num jogo deste, como eu já caracterizei por todos os episódios anteriores de outros jogos com o Sporting e destas cenas das declarações e coisas desse género, do perder e os coitadinhos, etc. O Otávio pôs-lhe em campo tudo o que um portista ia pôr. É claramente a alma da equipa, juntamente com o Pepe, que seria outro dos destaques que eu daria na questão da gestão dos ritmos do jogo, porque o jogo, como nós dissemos, aquele golo mudou muito e era ele sempre que metia gelo, era ele sempre que não rodar aí, esperar mais um bocado. Então, quando depois da expulsão, era só a bola do nosso lado, não havia hipótese. É ele que saca a expulsão nas duas partes, não é? Quer no primeiro amarelo, quer no segundo. É ele que está sempre lá a meter nojo. Há lá um pormenor que ainda não falamos aqui, e eu não sei o que é que apareceu na televisão ou deixou de aparecer, mas na primeira parte ele leva lá um agarranço ou algo desse género, e o Arte não marca a falta. E ele nós também reclamamos. E dá jogada perigosa. E dá jogada perigosa para o Sporting, mas ele ficou possesso, nós ficamos possessos, e a forma como ele vai para cima do gajo e para o gajo não lhe ter respondido, deve ter feito merda. E pronto, e depois é aquela cena que começa a compensar, ou começa nos outros lances já ficou ali com dúvida. Podia correr mal também, mas pronto. Mas já contaste a história do miúdo que estava à nossa frente? Ainda não, mas posso aproveitar para contar agora. Vou contar eu que estás com um som muito mal, já sei que contas. Esse é o melhor elogio que o Otávio pode ter, não é? É isso. Pronto, nós estávamos numa zona ali estávamos numa zona central, mesmo cá em baixo, vimos o jogo muito à flor da relva, e estávamos numa zona em que, a meio da primeira parte, começam a vir staff com putos, e eram os putos que tinham entrado com os jogadores, e
percebemos que estávamos à beira dos pais, não é? Ou seja, nós à frente, direita, esquerda e à frente, era sportinguistas, até dizer chega, vai lá que tínhamos um puto atrás, portista, que insultou-os todos durante o jogo todo. O puto estava muito irreverente. Mas não era esse puto que ia contar. Um dos putos que chega, que é sportinguista, e a mãe estava à nossa frente, penso eu, ele chega, etc, e vem com um ar mesmo desolado, mesmo aqueles olhos a dizer, mãe, nem acreditas, mãe. Estavam a perder, não é? Até porque já estavam a perder. Já estavam a perder, e mãe, nem acreditas. Calhou-me o Otávio, mãe. Inacreditável, calhou-me o Otávio. O gajo mesmo assim, olha, a sério, só a cara de puto dizia tudo. Era tipo como se fosse eu a entrar com o Nuno Santos. Algo deste género, estás a ver? Tipo, logo este filho da grande assassino. E o puto estava a dizer isso. E o puto disse isso e ainda me digo, quem me dera, miúdo, quem me dera. Mas pronto, o gajo mesmo com um ar fogo, tinha-me calhar o Otávio. E pronto, por isso é isso, meu. O Otávio é isso tudo para nós. É fantástico, é fantástico. Pronto, veio choroso, portanto não recebeu raça e intensidade por osmose, só de ter estado ao lado do Otávio, claramente. Vai continuar a ser Vasquinho a vida toda. Mas posso falar do LVP? Do Leeds? Fala lá. Pensas que era o Wendel, mas... Exatamente, mas eu queria só dar mais um pormenor que, apesar do Wendel ter uma assistência para o primeiro golo, eu acho que ele estava a tentar agitar a bola para chutar, mas segura para o coisa, está bem. Enhorabuena, o Steven ficou com a bola. Pronto, apesar disso, é mesmo, ele é o símbolo de tudo o que o Porto fez de errado no jogo, seja aquela desorganização que permitiu o Sporting crescer muito no jogo no final da primeira parte, seja entrar no engodo do Sporting, que a certa altura já só tinha aquelas picardias para entrar no jogo, e entrou ali no engodo, não é? Entrou o Pedro Gonçalves vai lá, apertou-lhe o mamilo e pronto, e foi logo, não é? Portanto, é isso. Convém. Estás a dizer isso e foi isso que aconteceu? Não se consegue perceber o que é que foi. Ninguém percebe o que aconteceu. E nós estamos a assumir que o gajo faz aquilo e é o que se vê ao longe. Vamos assumir que sim. Porque é o que parece, não é? Não vamos dizer, não tenho a certeza, preciso de uma câmara a focar ali. Não, é o que parece que aconteceu, não é? Se calhar, nós pelo menos decidimos ir por aí. Também podíamos ir pelo... não é claro, não é? Podíamos entrar na especulação e sabermos de fonte segura que disse palavras obscenas da mãe do Wendel e tem todo o direito de mandar um morro, pronto, e está. Sim, ele também tinha de ser expulso. Até podíamos dizer que havia gente que estava com lugares um bocado à flor do relevado e que ficava mais perto que a câmara, não? Mas era do outro lado que nós estávamos. Era do outro lado, pronto. Tudo bem. Mas vamos está ao nível de David Carmo em Bruges. Ora, aí está. Era aí que eu queria chegar. É que nós já tivemos um jogador que entrou nos proscritos por causa de um lance estúpido desses, que também não teve consequências. Não teve consequências, certo. Não teve para ele. O Conceição rasgou na conferência de imprensa. Mas eu acho que também, neste caso, não podia rasgar porque se o rasgasse ia entrar na narrativa do adversário, não é? Aqui era impossível o Conceição fazer a mesma coisa por esse motivo, mas que espero que depois, dentro do grupo, o tratamento seja igual, porque se é verdade que aconteceu aquilo, seria um erro muito comprometedor e íamos estar mais um ano sem ganhar esta maldita taça. Mas o David Carmo ainda jogou contra a Santa Clara a seguir. Só é que sai. Sim, tens razão. Estou a lembrar isto porque o Sérgio pode estar a ouvir isto e eu tenho na Fantasy e portanto convinha que ele não tirasse para mim pelo menos esta semana. Certo. Mas olha, é uma boa... não queres ler primeiro o que a malta disse? Certo. Vamos ler o que o pessoal disse e eu já devia estar aqui porque como pus muita coisa e se calhar poderíamos só contar esse episódio, só se quiser tentar contar, que é o episódio de nós termos chegado ao estádio por vias traversas, porque feito estúpido, eu aqui, nós ainda fomos à fanzone, porque fomos com o Diogo, com o filho do Piche,
E eu, como te já disse 20 vezes que estava fascinado com a fanzone e a forma da organização, fomos lá e depois de ir à fanzone, que já estava tudo fechado, portanto já não deu para ver nada, tentamos ir para o estádio. E para o estádio, sacámos o telemóvel. Não, mas para que o Prata, se não sabe disso, é que ele foi o caminho todo a contar da fanzone, não é? E todos os jogos, entreter o Diogo, não é? Ele foi a contar tudo. Mas eu na minha inocência, estava convencido que havia uma fanzone para o Porto e uma fanzone para o Sporting. Ui! Tipo o Jamor, não é? Tipo o Jamor, uma fanzone para o Sporting é uma fanzone para o Porto. Pá. Quando nós chegamos lá, vejo tanta gente do Sporting, peraí, isto é das duas, diz o Lamas, não é? Isto é para os dois. E é claro que antes já tínhamos estacionado o carro e ele, olha, ficámos para aí 20 minutos do estádio. Tranquilo, tranquilo, então estamos aqui sossegados. Fanzone daqui do Porto, depois vamos para o estádio e vimos tranquilo, pá. Até quando chegamos ao carro até já temos pouca confusão. E posso pegar tu lá, mas outra vez, não é? Pronto, e vamos para o carro, não é? Regressamos ao carro, ou seja, nós tínhamos deixado o carro numa zona para a fanzone, descemos para a fanzone, regressamos ao carro para tipo deixar mochilas e coisas do género, e saco de telemóvel e vamos pelo caminho mais perto. E faltou a parte de. Porque nós tínhamos visto aquilo. A partida era perto da entrada do Porto, tinha lá uma zona de piscinas e tínhamos visto que a fanzone era perto dessa entrada. Contudo, o carro nós tínhamos deixado noutra zona, numa zona mais acima, e então meti telemóvel, GPS e lá fomos nós pelo caminho mais perto. E começámos a andar, encontramos pessoal do Sporting. E nós, olha, aqui o pessoal deve estar tranquilo, mas o pessoal do Sporting, pouco pessoal, porque não estávamos longe. Depois encontramos uns tipos do Porto que vieram ter connosco e perguntaram, estamos aí para o nosso sítio? Eu acho que sim, meu. Mas o pessoal também anda aí do Sporting, se calhar estou um bocado enganado. E fomos andando com esses tipos, já éramos para aí 5, só que cada vez mais de Sporting, depois começámos a ouvir um barulho, mais gente, e já mini claques a aparecer. Ou seja, grupos maiores do Sporting, se eram de claque ou não sabíamos muito bem, e conseguimos entrar já na zona do estádio, sem grades, sem nada, já em zona de entrar, sem nos termos apercebido muito bem. Vamos consultar o bilhete e não tinha nada a ver com o nosso. Aí já viste um pedacinho. Nas grades o P2, devias visto nas grades o P2, e nós sabíamos que era P5. Pronto, mas ainda fomos confirmar ao bilhete. E depois demos ao trabalho de falar com a polícia e diz, olha, nós somos do Porto. O gajo, vá sempre em frente e depois vá não sei por onde, e nós, está bem, se calhar vamos. Mas fomos meter mesmo na toca do lobo, meu. Relotes lá do Porto, os autocarros, os plaques. Até o Lamas deu a mãozinha ao Diogo. Mas vamos parecer 2 paneleirinhos, ao menos cada um pega connosco. Mas o Lamas ainda queria correr. Correr, moço, no meio disto tudo, não queres dar mais nas vistas? Era feio. Não, passámos lá numa zona mais de claque, já com cerveja, garrafas partidas no chão, etc. E o Diogo vai-se passar com isto, e nós também já todos cagados, ao ponto, Prata, que nós para sairmos daquela zona tivemos que passar por um gradeamento onde os gajos que estavam a vir em sentido contrário estavam a ser revistados. Ou seja, nós estávamos a ir de uma zona onde o pessoal para entrar estava a ser revistado e nós, o que é que nós fizemos? Pronto, então saímos dessa zona para depois sermos revistados e entrar finalmente na zona do Porto. Portanto, foi uma viagem engraçada. Mas pronto, lá. Mas lá está, no sítio onde nós estávamos a entrar, também estavam a entrar muitos sportinguistas, como ainda há bocado falamos, que na nossa bancada estavam misturados, Porto e do Sporting. Portanto, havia ali as bancadas principais, os tais lugares exclusivos, mas depois havia ali alguma mistura, mas nós ficámos na bancada do Porto, mas com gajos de Sporting a ver. Certo, mas eu acho que pronto, isso pode ter parecido perigoso na altura, mas depois, quer dizer, há uma claque um bocado inofensiva. Eu não sei se vocês tiveram atentos a essa claque durante o jogo. Sim, nós vimos de frente o fogo a cair. Tentaram queimar colegas do próprio clube, não é? E adeptos, não é? Era adeptos do próprio clube, estavam em baixo, não é? Certo. Mas olha, independentemente disso, nós já sabemos que isso pode acontecer. Se calhar devia ter havido rede na parte de cima para não evitar isso, mesmo sendo de baixo do mesmo clube, porque ambas as claques ficaram em cima e também poderia ter acontecido. Pois, parece uma organização. Até nem sei como é que eles fazem quando o União de Leiria joga em casa e vão equipas adversárias lá.
Certo, essas claques são um bocado perigosas, as claques da Liga 3. Eles estão na Zona Sul, não têm o Canelas. Mas vamos aos comentários, que era o que estavas a dizer, e eu parei aqui na conversa para contar e parei nos comentários. Pronto, estava a dizer que tinha posto alguns comentários e o pessoal foi comentando por aí. Deixa-me tentar chegar aqui a um primeiro comentário para chegar lá, que era eu a sair de Braga, e algum pessoal já caiu aqui, nomeadamente o José Carlos Silva, que perguntou se podia pôr aqui os bitites e pôs, mas antes do José Carlos Silva também tem aqui o Diogo Torres, que também comentou aqui. Agora que aqui vai um bocado de encontro ao teu primeiro comentário, Pata, mas agora que esta taça já cá mora, nos próximos anos jogamos com a equipa B, continua a ser a taça da Carica. Aqueles miúdos que foram para o Sporting para ter mais oportunidades, é só para avisar que hoje entrou o Bernardo Folha e o Gonçalo Borges. Vamos, caralho. Portanto, ainda escreveu ontem ali com a intensidade do momento. Bem, ambos mais velhos que eles. Tanto o Bernardo como o Gonçalo Borges. Certo. Essa geração, da geração deles, ainda não chegou nenhum a. O Luís Avelino também estava aqui também de encontro ao que tu disseste, porque eu fui com a camisola do jogo, não é? Que eu e tu recebemos no Natal, o PIS não, apesar de ter sido a avisar-nos. O Luís Avelino disse: já que levaste a camisola certa, entravas para a defesa esquerda, na segunda parte. Mas pronto, aqui o defesa esquerda é mais o PIS. Ele devia entrar, mas de facto estava sem camisola. E eu estava a tentar chegar aos comentários do José Carlos Silva, mas vou-me perder outra vez. Só não, encontrei. Pronto, então cá vai. As finais não se jogam, ganham-se. Já assim dizia alguém muito conhecido. E foi isto. Jogamos pouco, por vezes até jogamos mal, e algumas vezes pareceu que nem sequer queríamos jogar. Queríamos era que o jogo acabasse rápido. E lá acabámos por ganhar. Depois ele continua, meteu aqui uma estatística do Eustáquio, 7.8 na goal point. Se calhar na volta o Eustáquio na goal point também foi o MVP. Depois, na nossa história não há ninguém com mais títulos que Sérgio Conceição, é extraordinário. Aquilo ele que trouxe e que nos faltava, aquilo que ele trouxe e que nos faltava, aquilo ele outra vez que nos faz crescer, as lições e a qualidade de trabalho que tem mostrado época após época, isto sempre com aquela fome de títulos. Sérgio Conceição é Porto. Venceu o título que lhe faltava e o Mister fez questão de referir que é sempre de brilho no olho e com vontade de continuar a ganhar, que tanto ele como Pinto da Costa vão continuar a trabalhar para trazer mais títulos para o museu. Deixo uma imagem repetida por duas razões. Primeira, o Eustáquio é o meu MVP deste jogo, portanto, Pis, vais ter que retratar-te aí. Segunda, por saber que ouvem o podcast Visão do Jogo, fica aqui o recado ao Freitas Lobo sobre as barbaridades ditas em relação à análise do Eustáquio no último episódio. Chupa, seu preconceituoso. Pronto. Mais um recadinho. Antes de terminar... Eu por acaso ouvi e achei exagerado, mas não está assim muito longe da verdade. Não, é um meio termo em que o que se... Espera aí que o José Carlos Silva está a fazer um update. Chupa prata, outra vez. É isso. Não, eu também tenho a opinião de que o Eustáquio, apesar de estar a ter um rendimento muito acima do que eu achei que ele fosse ter, acho que é daqueles que pode melhorar e muito com o Sérgio, sobretudo ao nível do continuar a correr muito, mas passar a correr sempre bem. Pronto, e deixa só terminar o dele. Antes de terminar, e por justiça, há que fazer referência ao PP, que esteve muito bem nos 2 golos, mas intermitente ao longo do restante jogo. Agora, siga, pousar esta no museu e ir buscar os 3 pontos à Madeira. Boa viagem, boa gravação, um grande abraço, viva o FCP. Pronto, a viagem correu, como já dissemos, a tentar pôr a gravar o podcast, mas não conseguimos. Conseguimos estar os 3 em contacto com boa voz, mas... A culpa foi minha, porque eu não tenho os skills suficientes para ser o mestre de cerimónias. Eu tenho que dar o Lamas a ser. Pronto, deixa-me procurar aqui os novos. O PIS, entretanto, não ouviu esta parte da conversa, portanto, as poucas que fui mandando, entretanto, já está aí outra vez. Deixa-me sacar, espera aí, sem perder aqui o rastro. Foram, de facto, alguns posts que fui metendo. Pronto. Relativamente ao posto da vitória, Luís Avelino novamente,
E essa autoestrada, a esta hora deve parecer o nosso flanco esquerdo na primeira parte, sempre a abrir. Deu para matar o Borrego e pouco mais. Que se passa com o PP? Está um rico mono, não merece a titularidade, Prata. Boa viagem. Aqui PP, ok, teve de facto nos 2 golos, mas também Luís Avelino corroborar que além dos 2 golos ainda não é o PP de antigamente. Concordas, Prata? Eu também. Mas uma má exibição do PP que dá em duas participações em golo é melhor do que uma má exibição do Galeno em que não há nada, não é? Mas, portanto, desse ponto de vista é um bocado a história do nosso jogo. Ofensivamente a equipa deixa um bocadinho a desejar, mas concordo, o PP ainda está longe do que se exige dele. Não sei o que é que se passou, deve ser daqueles jogadores que se vai abaixo. Mas assusta um bocadinho, de facto. Mas também as alternativas. Certo. É isso. Temos aqui Tiago Gonçalves também esteve lá no estádio. Tudo ganho, caralho. O choro do costume. Quero ouvir um aleluia no podcast. E pronto, nós não dissemos aleluia, mas dizemos aleluia, caralho. Porque de facto já exprimi este sabor que foi esta vitória por todo o histórico do Sporting, nomeadamente na Taça da Liga. Portanto, soube mesmo pela vida, até a forma como foi. Tiago Outeiro, finalmente temos esta taça no nosso museu também. Ganhamos e merecemos. Desculpas com árbitros, é só as dos lagartos. Boa gravação, abraços, portistas. Temos ainda o Vítor Salgado, campeões, finalmente quebramos o enguiço, mais um super jogo do nosso Otávio, já não há palavras. É verdade que tivemos a sorte do nosso lado, mas foi para compensar o azar que tivemos nas edições anteriores. Boa gravação, abraço malta. Portanto, aqui a corroborarem aquilo que fomos dizendo aqui ao longo do episódio. Deixa-me só ler também o Porto Fã 101, a primeira vitória na pior exibição que tivemos em finais da Taça da Liga. Uma vergonha que se passou na SIC, notícias no pós-jogo, uma vergonha, estou sem palavras, enfim, dor de quem insistiu ao FCP ganhar os últimos 4 troféus em Portugal. Aceitem que dói menos. Boa viagem. Olha, eu não sabia da SIC Notícias, mas pelo menos eles na SIC tiveram tempo de passar um dia, refletirem melhor e fazerem uma peça em condições depois para o Jornal da Noite do dia seguinte. Ainda temos que ver isso. Pires, se calhar não estavas a par porque não ouviste isso, mas tens aí uma peça também nos nossos grupos, acho que interessante para ver. Eu também ainda não vi, mas acho que foi engraçado. Lembrei-me de outra bem, que é sobre o lance do PP. Eu vi que tinha. Eu vi e tenho mais de 100 mensagens no WhatsApp. Portanto. Algumas deve ser isso. Ainda vou ter que. Vou adormecer tarde hoje. Vou adormecer tarde hoje. Não gostei disso. Eu espero ter lido tudo. Estou a fazer aqui o refresh nos vários comentários onde fui. Vais adormecer tarde, mas realizado. Hoje foi um bom dia. Para primeiro porque é uma boa ressaca e depois alimentaste aí o espírito Agora estás a deixar mais curioso ainda o pessoal, agora já estás em condições de explicar o que é que foste fazer, é isso? Não. Foi uma ação de solidariedade, não é? Em que fomos dar, para além de preparar a comida, ainda fomos dar também comida aos sem-abrigo. Mas achei curioso o Pranto estar a referir isso porque a minha mulher, quando saí de casa, disse-me vai lá porque tens muitos pecados para pedir perdão. Pronto, eu ia dizer que agora tu ganhas créditos para mais pecados, percebes? Pois, não sei, se calhar do ponto de vista dela deves começar a fazer todas as semanas. Se for para me ver fora de casa ao domingo à noite, já era depois da meia-noite em casa, se calhar ela aceita. Muito bem. Pronto, acho que está lido tudo, meu. Mais de rescaldo, tens mais alguns comentários a fazer, Prato, de coisas que foste ouvindo na televisão ou algo do género. E o piso que faltou aí na primeira parte, se não sabes bem o que fomos dizendo, mas se estiveres aí mais agora depois de um dia de rescaldo, coisas que...
Não, Não, é não isso. vou massacrar. Eu não vou massacrar porque nem sei que também comentaram e também, verdade seja dito, eu até tive mais curiosidade para além da festa que os nossos jogadores fizeram, mas até foi a ver as questões das queixas, mas até o Prata depois logo durante a viagem resumiu isso, não é? Porque se eles se queixavam daquelas 6 expulsões, o Prata deu-se logo ao trabalho de ver quais foram as 6 expulsões. E é tudo ridículo. E mesmo no próprio jogo eles queixam-se dessa situação do Vendel, porque eles próprios dizem que no Paulinho o árbitro foi rigoroso, portanto estão de certa forma corroborar a expulsão. Exatamente, não é? Portanto, e não foi nada rigoroso, aquilo foi bem expulso, ponto final. Portanto não há ali grandes motivos. Sobre o jogo jogado, houve aquele minuto, para além da primeira parte tendencialmente foi muito mais de Sporting, porque nós também nos apanhamos a ganhar. O reflexo disso foi aquele minuto em que eles mandam a bola à trave, que só no resumo é que eu reparei que a bola bateu na defesa do Porto, lá. Já reparaste nisso? Não, no segundo remate. Não, no primeiro. Não, no primeiro também. No primeiro, então não reparei. Pois, é que no primeiro lá no estádio. E não reparaste no que eu disse há bocado, porque eu falei disso. Tinha batido, não, fiquei a estava com a cabeça, pensei que era sempre o segundo que estavas a falar. O Porro apanha-se com a bola ali, com um jogador à frente, resolve rematar, tipo, pronto, não tenho mais nada a fazer. Ok, tu disseste o nome do gajo, pensei que fosse o segundo lance. Não, são dois na mesma. Mas lá apareceu-me um bilhete fantástico. Também, portanto, a sensação que nós ficamos lá no estádio é que estamos a ter um piso do carago, quer dizer, se aquilo entrasse, era um piso do carago para o Sporting, meu, inacreditável, a bola bate no defesa, ia ser um golaço, meu, ia ser tipo aquele gajo de defesa direito do Benfica que marcou o gol de pé esquerdo, que golaço, golaço, porque bateu num gajo e atraiçoou, não é? Pronto, e ali ia ser a mesma coisa. Da mesma forma que tu em outro bem oposto, e do canto sai aquele remate perigosíssimo do Pedro Gonçalves, assim à meia volta. Esse minuto foi terrível. É daqueles minutos em que tu dizes, agora que ganhamos, não dizes, eu vi logo, para aquilo ter acontecido, nós íamos ganhar. Ou então se tivéssemos perdido era, depois também daquilo que se passou na primeira parte, é que tínhamos tudo para perder. Portanto, é daqueles minutos em que... Sim, mas um dos comentários que eu tive quando fomos à casa de banho, no intervalo, estava lá o pessoal a dizer, temos que matar o jogo, senão temos que matar o jogo, temos que chegar à baliza deles, vais matar o jogo. Ou seja, a sensação que nós temos da primeira parte é que estávamos a ser ali... Sim, e a segunda parte já foi esse. E a segunda parte, até eu compreendo que digam que a expulsão depois ditou outro jogo. Compreendo isso, porque eu acho que até o próprio Amorim entregou o jogo completamente, né? Quando tirou o Coates, tirou o Edwards. Mas era o que eu disse ontem, a cena do Coates já não é novidade. Eles ultimamente têm tirado o Coates. Mas fiquei mais tranquilo, mesmo assim fiquei mais tranquilo depois com a expulsão, e compreendo que eles digam que a expulsão depois foi outro jogo, mas a segunda parte, o início da segunda parte já mostrou um Porto totalmente diferente, nem o Sporting estava a criar tanto perigo, e o Porto por sua vez já estava a chegar lá muito mais vezes, e a ganhar cantos e a pressionar se calhar muito melhor do que aquilo que tinha feito na primeira parte. Aí também pode ter contribuído o Adam, porque o Adam, para além do enterro que ele faz no primeiro golo, ele com os pés, ele faz passes na queima para colegas de equipa que estão a 2 metros, enfim, aquilo também pôs a equipa a casa a arder, não é? Mas, eu acho que se nós, e já falamos sobre isso, se tivéssemos um PP, um Galeno, um bocadinho, e até o próprio Taremi, e o Taremi falta falar que foi um dos que passou muito ao lado do jogo. Mais em jogo e ao seu nível, essa segunda parte poderia ter ajudado quando nós estivemos com o jogo mais controlado, naquelas saídas para o ataque. Acho que poderíamos ter mudado a narrativa do jogo, porque no final o que temos a narrativa é do Sporting. Fomos melhores na primeira parte, na segunda parte fomos roubados. Ok? Mas podia ser, não. Na primeira parte fomos melhor, na segunda parte o Porto foi melhor, e além disso fomos roubados, não é? Portanto, tudo ajudou a contribuir para a azia do Sporting e de alguma comunicação social que estão a sentir as dores do Sporting e não perceber porquê. Mas, quer dizer, tenho uma ideia, mas é importante dizer que foi tudo um bocadinho a ajudar a que fosse doloroso para eles.
E desse ponto de vista eu até estou a gostar, sinceramente. Não me importo de ter assim um jogo em que tenho muito a apontar à equipa, muitos erros a apontar à equipa, e que valeu um título contra estes gajos, porque ultimamente, eu acho que eles merecem. É isso. Pronto, eu também adorei. Vamos ver se entretanto faço esta minha emberração com este Sporting Varandas, porque eles regressam ao seu lugar habitual e deixam de contar e passa a contar só o Porto e o Benfica e eventualmente o Braga, porque, enfim, olha, este Sporting Beto armado em mau, irrita. Olha, estamos só a terminar e eu queria só passar aqui um som, como tenho feito das últimas vezes, e peguei aqui num tweet do Filipe, muito, muito atual, portanto quem o segue se calhar já ouviu, mas vou pôr só aqui o início do som, e agora perdi onde estava o play, mas vamos lá ver se sai. Okay. A final com o Benfica, para espanto de todos, faz movimentar adeptos de 3 clubes. Tem muita música, mas vai dar agora. Mais de 70 mil pessoas estão presentes no Estádio Nacional, a grande maioria delas contra a parceria mais odiada de Portugal. O ambiente não perturba, Pedro? Como? O ambiente não perturba? Não, acho que não. Os jogadores de futebol estão habituados a esse ambiente, a mim não me perturba nada. Nós até nos congratulamos com isto. Realmente é o reflexo de que temos feito alguma coisa no futebol nos últimos anos. Antes vamos ficar aqui pelo som. O vídeo vale a pena ver, são 2 minutos. É uma reportagem de uma final da taça eu penso que é 80-81, não fui confirmar. Eu já tinha visto estas imagens, mas basicamente é uma chegada ao Jamor em que os adeptos do Benfica, do Sporting, e não sei se do Belenenses também, porque eu percebi ali 3 clubes, estão todos contra o Porto. Há ali cartazes do Sporting a apoiar a equipa do Benfica. Durante o jogo há uma agressão bárbara do Carlos Manuel a um jogador do Porto, um soco mesmo daqueles bem dados, à moda antiga, muito melhor que o Wendel, o Wendel tem que meter os olhinhos naquilo. O Wendel sai para ser expulso ao menos que acerte no nariz do gajo. E nesse momento eles vão ao banco e entrevistam o Pinto da Costa, que tipo está a dizer, o árbitro viu isto, à partida ele está ali a tomar anotações, vai ser expulso, depois ouve-se o árbitro a falar, eu não sei como é que havia tanta reportagem dentro do campo, estamos a falar de uma final da Taça de Portugal, e o árbitro a dizer, não, neste momento já avisei os jogadores, portanto para já ninguém vai ser amoestrado ou algo desse género. Pronto, vale a pena ver o Filipe no Twitter. Pronto, eu já tinha visto este vídeo anteriormente, nem sei se tenho nos meus arquivos, mas aqui à mão, e mesmo contextualizando com esta imprensa toda atrás do que se falou hoje, né, a reportagem que teve no Jornal da SIC, portanto é isto. É por isso. Mas é engraçado como as coisas evoluem. Eles antes, para nos desvalorizar, eram todos contra nós. Mas agora, nos últimos anos, a narrativa mudou um bocadinho para nos desvalorizar. É tipo, não, a grande rivalidade do futebol português é Sporting e Benfica, não é? O Porto, apesar do Sporting nos últimos 30 anos, ganhou 3 vezes, não é? Ou 4, sei lá quantas vezes é que foram. Mas portanto, criam esta falsa, não, a verdadeira rivalidade é aqueles outros gajos lá em cima. Mas pronto, é giro. Para não abrirmos outro zoom, vamos fechar, mas temos que dizer o 11, para mim é o mesmo. Querem dizer aí rápido? Eu também é o mesmo. Com o Diogo Costa na baliza. Certo. Faltou esse parênteses. Sim, para mim também pode ser o mesmo que eu pus para a Taça da Liga. É sem Uribe e sem Marcano? Não, o Grujic continua magoado, portanto. Ok, então só sem... Também gostava de saber como é que está o Evanilson, mas porque o Evanilson... O Prata tirou o Marcano e manteve o Fábio. Vê lá, o gajo que decide o jogo, o que ia ser o MVP. Olha, Prata, e estava lá em Leiria um amigo que não falha nessas ocasiões, teve-nos 4 títulos. Estes 4 títulos que somos detentores. Foi este facto que faltou-me dizer no início do episódio. Somos os atuais detentores dos 4 títulos. E sabes como é que ele se chama? E vamos acabar assim o episódio. Fernando Andrade, sempre presente. Olha, por falar em caridade, fixe. Um abraço. Abraço. Até quarta-feira. Tchau. E Mater pode ter o gol no remate e... Gol só do Porto. É jogada genial do Mater. Acho que o Mater merece o carro, merece a empresa, merece tudo
efetivamente um lance tão gênio consegue ter.